Olá, começa agora mais um Em Dia com a Saúde, um espaço com informação de qualidade e entrevistas com profissionais das mais diversas áreas da saúde. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. O tema de hoje é doação de sangue e de medula óssea. Assista ao nosso programa agora e fique em Dia com a Saúde. Mais de 5 milhões de pessoas estão cadastradas no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Todos os dias, os hemocentros recebem pessoas que desejam realizar uma doação de sangue ou de medula. A demanda é constante, mas o número de doadores não é suficiente. Para saber detalhes de como ajudar essas pessoas e realizar uma doação, eu converso agora com a médica Tula Borges, especialista em hematologia e hemoterapia. Seja muito bem-vinda, doutora, aqui novamente no Em Dia com a Saúde. Você esteve na nossa estreia, né? Obrigada pelo convite. É sempre muito bom conversar, esclarecer algumas dúvidas, tirar alguns mitos. Muito bom estar aqui. O primeiro programa já foi muito bom, nós falamos sobre anemia, inclusive quem quiser assistir é só acessar o canal da TV UFMA no YouTube, mas hoje nós vamos falar sobre um outro assunto, doação de medula óssea e doação de sangue. Quais locais, doutora, estão aptos para receber esse tipo de doação? Então, a doação de sangue, ela é sempre nos hemocentros, Então, aqui nós temos o Hemomar, que é onde nós fazemos a captação de doadores e a coleta do sangue, No Hemomar também, os doadores, que quiserem ser doadores voluntários de medula óssea, é lá também que eles podem fazer o seu cadastro. A doação de sangue ela já é mais conhecida, em algum momento da vida sempre precisamos pedir para um amigo, para um parente para fazer essa doação. Mas a doação de medula óssea não é tão conhecida. Elas são semelhantes no processo de doação? A doação de sangue, ela é um procedimento no Hemomar mais complexo. Você passa por uma entrevista, você vai ter a coleta do sangue em torno de 400 ml, esse processo aí ele gira em torno de 1 hora. Para você coletar a amostra para ter cadastro como doador de medula óssea é muito mais simples. Você vai fazer uma entrevista, passar por uma análise e você vai fazer coleta apenas de tubos de sangue em torno de 10 ml. Então é muito mais fácil de você fazer o cadastro para doação de medula. As doações recebidas no Hemomar, elas se concentram em São Luís ou elas são usadas também para todo o estado? O Hemomar, ele rege a lei do nacional, onde o sangue, ele é, a partir da doação, ele vai ser fornecido principalmente nos hospitais públicos. Aqui no estado do Maranhão, a gente às vezes não tem, com a rede privada, você também vai ter que fazer esse fornecimento de sangue para alguns hospitais particulares, porque a gente não disponibiliza dos bancos de sangue privados, às vezes não dão suporte. Então o Hemomar, ele distribui para a capital, para o interior, para a rede pública e eventualmente para a rede privada. Mais um motivo para as pessoas procurarem o Hemomar, realizar uma doação, porque estão ajudando muita gente, Sim, a doação de sangue, ela ajuda no mínimo 5 pessoas. Então, do sangue, a partir do momento que o sangue total é coletado, ele passa por um procedimento onde eles vão ser divididos. Você vai ter a parte vermelha do sangue, que são as hemácias, que é transfundida para quem tem anemia. Vai ser separado a parte das plaquetas, para quem tem deficiência na coagulação. O plasma, que também ajuda para a coagulação. O crio precipitado, que é um outro elemento do sangue. E, eventualmente, a produção de proteína da albumina. Então, é uma rede de pessoas que é beneficiada a partir de um doador. Já fui fazer várias matérias no Hemomar, vocês estão sempre pedindo que as pessoas estejam presentes, façam a doação, mas ainda assim esse número não é suficiente, A conscientização sobre a necessidade de repor o estoque do Hemomar, ela tem que ser contínua. É um trabalho de formiguinha mesmo, que todo dia a gente tem que estar lembrando dessa necessidade. Atualmente nós vivemos aquela época onde todo mundo é muito sobrecarregado e você disponibilizar tempo, é muito difícil. E o Hemomar, ele precisa justamente dessas pessoas que são sensibilizadas a essa disponibilidade do tempo. Às vezes a pessoa não vai doar, não é porque não quer doar o sangue, é porque não consegue encontrar na sua agenda
um espaço para poder ir para o Hemomar fazer essa doação. Mas se não é possível ir ao Hemomar, o Hemomar vai também a muitas pessoas, né? Vocês estão um trabalho muito interessante de ir a empresas, a universidades. Nós temos as unidades móveis, né? Essas unidades móveis, elas se deslocam faculdades, né? Se desloca às vezes para o quartel, igrejas. As igrejas ajudam muito, né? Nessa reposição dos nossos estoques de sangue. Então existe uma unidade móvel do Hemomar que ela se desloca dependendo se você tem um grupo que quer doar, um grupo de uma igreja, um grupo de uma associação, é só comunicar para o Hemomar que o Hemomar desloca a unidade móvel até esse local onde esse grupo se encontra. Para facilitar a doação de você que está em casa, de você que tem uma empresa, nós vamos colocar o número do Hemomar agora aqui. Caso você queira doar, mobilizar a sua empresa, é só ligar para esse número que está aparecendo aqui na tela. Voltando agora a conversar sobre medula óssea, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como é feita essa captação. Já é retirada a medula, é retirada só um pouco de sangue, esse sangue ele vai para um cadastro. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse passo a passo. Luciana, o procedimento de coleta da medula óssea, ele é completamente diferente da doação de sangue. Então, muitas pessoas elas têm medo de ir ao Hemomar e se dizer interessado em doar a medula porque a pessoa acha que vai passar por uma cirurgia. Sim. E essa cirurgia vai coletar a medula e ele vai ficar impossibilitado, por exemplo, de trabalhar por um período. Não é assim que funciona, né? Primeiro, essa pessoa que tem intenção de ser doadora de medula, ela vai passar por um cadastro. Eu vou ao Hemomar e me dirijo lá ao setor e digo, eu quero ser doadora voluntária de medula óssea. O que é que vai acontecer? Você vai ser entrevistado e vai coletar uma amostra simples de sangue, 10 ml de sangue. Esse sangue, ele vai passar por um procedimento chamado tipagem. É como se eu fosse identificar qual é o seu código genético de alguns elementos seus do sangue. Esse código vai alimentar um banco de dados, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea, REDOME. O REDOME, esse banco de dados, ele fica sob a administração do INCA, do Instituto Nacional do Sangue. Então, Luciana foi ao Hemomar, Tula, eu quero ser doadora de medula óssea. Coletei 10 ml de sangue de Luciana. E esse sangue vai ser analisado e eu vou saber qual é a tipagem do sangue da Luciana. Esse código que é gerado vai ser cadastrado no INCA. Digamos que tem uma pessoa no Paraná que esteja na fila para doar, para receber medula, e que não teve nenhum parente na família que pudesse doar. E, por uma situação, essa pessoa tem o mesmo código que Luciana. A partir daí, o INCA entrará em contato com você, dizendo que existe uma pessoa na fila esperando uma medula e que é com uma chance de compatibilidade alta com você. Só aí que você vai ser convocada para coletar outras amostras para poder confirmar isso. E a partir daí o procedimento do transplante começa a ser iniciado. Alguns vídeos que são disponibilizados nas redes sociais, né, nos canais que ao compartilhamento de vídeos, assustam um pouco, né? Mas hoje em dia está tudo muito mais moderno e está tudo muito mais fácil, né? Sim, existem, por exemplo, até alguns anos atrás, a coleta de medula óssea, ela era feita a partir de punções no osso da bacia. Então, você coletava várias punções no osso, cada punção você tirava 20 ml de medula, lembrando que a medula é o tutano do osso. Então, você vai coletar a medula através de uma punção do osso. Então, coletava, isso era um procedimento feito dentro do centro cirúrgico, levaria alguns dias para a pessoa se recuperar e a medula seria totalmente recuperada, né? Então, esse era um procedimento antigo. Atualmente, existem opções de transplante onde a coleta da célula que vai ser transplantada, ela é coletada numa máquina, que é a máquina que a gente utiliza também para coletar aféres. Então, é como se fosse uma coleta de sangue. Então, é muito mais simples, muito menos invasivo e não envolve anestesia. Por isso que é tão importante a gente conversar com quem entende, com quem explica direitinho, para a gente poder se comunicar melhor, né? Para a gente entender melhor o processo. Doutora, quais doenças geralmente necessitam da doação de medula óssea? Várias doenças, Luciana, são inúmeras doenças, tanto malignas como benignas, porque geralmente quando a gente fala que alguém está precisando de medula, a pessoa já imagina que ele tem uma leucemia. Sim. Né? Mas não, existem doenças benignas, como por exemplo a aplasia de medula.
A aplasia de medula, você deixa de produzir todas as células do sangue. É como se a sua medula tivesse dado uma falência, um burnout, parou de produzir. Aí você não produz os glóbulos vermelhos, as células de defesa, as células da coagulação, não produz nada. E o tratamento vai requerer o quê? Que você receba a medula de uma outra pessoa. Então essa é uma das opções. E claro, os pacientes com leucemia, existem alguns tipos de leucemia, não todos, que após a quimioterapia é necessário que seja feito o transplante. Em alguma situação de acidentes domésticos ou acidentes de trânsito, há algum tipo de comprometimento da medula ou não acontece dessa forma? A medula, ela é coletada principalmente no osso ilíaco. Lá é o maior osso que a gente tem, digamos assim, para facilitar a coleta de medula óssea. E existe a técnica da coleta pela aférese. Só se você tiver tido realmente um comprometimento na produção do seu sangue, aí você seria incapacitado, né? Lembrando que o doador de medula, ele tem uma faixa etária diferente. Sim. Né? O doador de medula, ele está entre 18 e 35 anos. Estávamos conversando antes da gravação, né? A senhora estava falando sobre o cadastro, né, das pessoas que são doadoras de medula. O Maranhão se encontra em que circunstância? Poucos doadores, muitos doadores? A gente não vamos analisar no contexto nacional, vamos analisar no contexto nordestino. Né? Então, no Nordeste, entre as capitais, entre os estados do Nordeste, o Maranhão ele está em último lugar. Né? Então, nós temos hoje em cadastro no INCA, doadores de medula daqui do Maranhão, 33 mil. Só fazendo uma analogia, né, porque a gente estava até conversando com relação à população. Né? A gente sabe que a Paraíba, digamos que tem uma população mais ou menos semelhante à do Maranhão, um pouquinho até menos, e eles têm 60 mil doadores de medula cadastrados. Então, nós estamos realmente bem aquém do número de doadores que a gente poderia ter registrados no INCA. E é um cadastro que vai se perdendo, né? Porque de 18 a 35 anos. Mesmo que a pessoa esteja cadastrada, passou 2, 3 anos, ela pode não estar mais dentro de uma faixa etária. Da faixa etária. É um registro dinâmico, né? Essa faixa etária é uma faixa etária realmente que limita muito. Né? E a pessoa que se cadastrou com 18 anos, ela vai ter poucos anos ali dentro do registro. Né? Então, ali depois de 18 anos, você já não tem mais condições de ser o doador. Por isso é tão importante que esse cadastro, esse registro, que ele seja sempre alimentado. Então, alimentar esses dados com doadores novos é fundamental. Doutora, e quais doenças estão associadas à necessidade de doação de sangue? Nós temos inúmeras condições que você venha a precisar de uma doação. Desde o acidente, né, do trauma, que aí são nas emergências uma das principais causas, e as doenças, né, as patológicas, né, as não traumáticas. E aí envolve vários elementos. Por exemplo, você tem uma anemia, você precisa transfundir hemácia. Né, e aí vem anemias hereditárias, como a anemia falciforme. O Maranhão é o terceiro estado no Brasil em número de pacientes falcêmicos, que é uma anemia genética. Uma das grandes demandas da gente dentro do Hemomar é fazer o suporte para essas pessoas, né, um número muito grande. Tem os pacientes que têm deficiência de coagulação, os pacientes que estão em quimioterapia, os pacientes oncológicos, também tem uma demanda muito grande de transfusão, principalmente aqueles que estão pós-quimioterapia, onde você não consegue, depois da quimioterapia, produzir as células de sangue de forma adequada. Então, você necessita desse suporte transfusional nesse período. Uma demanda considerável. Alta, alta. A gente tem uma demanda alta. No Hospital Geral, que é o Hospital de Câncer do Estado, nós fazemos uma média de transfusões por mês para o paciente oncológico em torno de 600. Então, imagina, são 600 bolsas que eu transfundo por mês, só no hospital. E no Hemomar, nós temos uma média de coleta por dia de 100 bolsas. Ou seja, eu preciso de uma semana inteira do Hemomar para suprir só um hospital, que é o Hospital de Câncer. Imagina os socorrões, as portas de emergência, de urgência, que também demandam muito essa necessidade do sangue. Então, assim, o sangue é extremamente importante. Né? Uma cirurgia, em algumas situações, você precisa fazer reserva de sangue para poder operar. Né? Então, já houve algumas situações onde o estoque do Hemomar ficou crítico, que nós tivemos que suspender cirurgias, porque não tinha como a gente disponibilizar o sangue para aquele paciente, caso ele viesse a precisar. Muito sério, né? Porque importantíssimo. Não dá para esperar. A cirurgia, às vezes, é urgente, né? Imagina, você para um centro cirúrgico, né? Aí aquela fila, né? Aquela demanda reprimida vai ficando cada vez maior. Então, o sangue, ele gera todo o circuito terapêutico da saúde. Se você não tem o seu banco de sangue com estoque minimamente, né, saudável, um estoque mínimo, você realmente vai interromper toda uma cadeia de tratamento.
Doutora, a compatibilidade entre irmãos, no caso de doação de medula óssea, ela é maior. E quando não são irmãos, não tem um laço sanguíneo? Muito bem, então assim, vamos tentar entender como é que funciona, né? Eu recebo um código genético que veio do meu pai e da minha mãe. 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Tudo bem. A maior chance de alguém ter recebido esse mesmo código genético são os meus irmãos que tiverem o mesmo pai e a mesma mãe. Então, eles vão ter maior chance de ter esse código genético semelhante ao meu. Quando eu saio desses parentes, quando eu saio desses meus irmãos, que são da primeira geração, aí você cai substancialmente essa chance de terem recebido essa mesma memória genética, esses mesmos dados genéticos. Então, saindo dos irmãos, aí cai todo mundo na mesma estatística. Um tio e uma pessoa que está passando na rua vai ser mais ou menos a mesma chance de encontrar alguém compatível. E o que acontece? Quanto menos compatível, eu posso fazer o transplante de uma pessoa que não seja 100% compatível comigo. Mas a chance de ter complicações desse transplante é maior. Existem algumas situações onde a gente faz, por exemplo, eu não achei ninguém e a pessoa precisa da medula porque está em risco de vida. Existem algumas situações onde a gente faz o transplante de uma pessoa que é só 50% compatível comigo. Porém, as complicações e a chance de rejeição vai ser maior. Mesmo a senhora falando sobre o processo de doação de medula óssea, que é seguro, mas algumas pessoas ainda têm receio de fazer até mesmo uma doação de sangue. Esse processo, ele é seguro? Há algum risco da pessoa adquirir uma doença ou dela ter algum tipo de complicação por ela ter doado um pouco da medula e um pouco do sangue? Muito bem. A pessoa quando vai doar sangue no Hemomar, em qualquer hemocentro, ele passa por um critério de análise clínico. Então, você vai passar por uma entrevista onde vai se fazer todo o histórico seu para não botar nem a sua saúde em risco e nem a saúde de quem for receber aquele sangue, né? Então, você faz toda uma entrevista. Depois disso, você faz uma análise laboratorial dentro do próprio hemocentro para saber se você tem condições de doar, se seu sangue está em condições para poder doar. Às vezes, a pessoa não sabe que está com anemia. Chega lá, faz o teste, deu anemia, ele não vai poder doar. Se ele não está tendo para ele, como é que ele vai doar para alguém? Entendeu? Então, assim, esses estágios, essas etapas antes da transfusão são justamente para diminuir os riscos de complicações da transfusão. Se a pessoa que vai doar, se tem chance de pegar alguma doença, não. Infecto-contagiosa, não. Todo o sistema de coleta de sangue é um sistema fechado e estéril, que aquela bolsa vai ser usada com você e mais ninguém. Agora, existem algumas pessoas que, por exemplo, depois da doação ficam nervosas, aí a pressão cai, você deixa ele deitado mais tempo, existe toda uma equipe que vai ficar ali acompanhando essa transfusão. Depois que a pessoa sai da doação, ele vai ser alimentado, a gente sempre pede para não vir em jejum, se alimentar antes, uma dieta leve antes de doar e depois vai ser alimentado. Então, assim, os riscos para a pessoa que vai doar são muito pequenos. Essa parte do jejum é muito interessante. Em algumas matérias que eu fui fazer no Hemomar, algumas pessoas chegam em jejum e precisam primeiro ser alimentadas. Sim, você tem que ter uma alimentação leve, não muito gordurosa, né? Para poder fazer a doação. Você não pode ir em jejum por Hemomar doar sangue, senão é isso que vai acontecer. Sua pressão vai cair, ou você vai fazer uma hipoglicemia e vai acabar sentindo mal e achar que foi por causa da doação. Doutor, o número de doadores de sangue e de medula não é suficiente, né? O que fazer então para mobilizar mais as pessoas, campanhas, que tipo de atitudes devem ser tomadas por parte do governo, das empresas, das universidades? Informação, sensibilização. Eu acho que a primeira coisa que a gente consegue convencer alguém, Luciana, é através de dados. É mostrar para a gente que o nosso estoque do Hemomar, ele não consegue suprir a demanda do Estado. Então, esses dados, eles vão gerar uma sensibilização, porque a gente nunca sabe em que momento um de nós ou um parente venha a precisar, né? E nós não temos outro elemento que substitua o sangue, né? Muito importante dizer isso, eu não tenho um remédio que vá substituir o sangue quando esse sangue está sendo indicado de forma correta. Então, sensibilizar a sociedade, isso é fundamental, e a melhor forma de você sensibilizar a sociedade é através da informação. A informação da mídia, a informação de ouvido a ouvido, o reforço nas consultas médicas. Eu acho que o corpo clínico ele precisa ajudar bastante, né, os médicos a aproveitarem, principalmente os médicos que trabalham com pacientes que precisam de sangue,
orientar muito essas famílias, né, já que eles convivem naquele momento com aquela necessidade, eles deveriam ser nossa maior fonte de reposição do estoque. E a gente percebe que muitas vezes isso não acontece, né? A própria família daquela pessoa que recebe o sangue, ela não é doadora, né? Então isso é falta de quê? De sensibilização, e a sensibilização só vem através de informação. E o sangue que é coletado no cordão umbilical é uma realidade nos hospitais particulares, também nos hospitais públicos? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tipo de coleta. Há mais ou menos uns 20 anos começou a coleta de sangue de cordão, principalmente para você utilizar para transplante de medula, né? Então, o sangue de cordão é aquele sangue onde você tem uma concentração muito grande de células chamadas células tronco, que são essas células tronco que vão ajudar no transplante. Então, esse sangue de cordão, ele é guardado, né, num banco de cordão e não mais num banco de medula. Esse sim, fica acondicionado, fica guardado. E a partir do momento que você tipa, faz a mesma tipagem de HLA, né, e a partir do momento que você encontra alguém que venha a precisar, esse sangue está ali armazenado. Agora, ele tem um custo de manutenção muito grande, porque você vai ter que guardar esse sangue, né? Isso ainda não é uma realidade aqui no Maranhão, no serviço público, né? No serviço privado, existem algumas pessoas que quando nascem os filhos, eles guardam o sangue de cordão daquela criança, né, da placenta, e aquilo fica armazenado caso ele venha precisar em algum momento da vida. Doutora, muita informação de qualidade, tanta coisa que nós aprendemos, e também a questão de reforçar, né, de que nós precisamos doar sangue, precisamos participar desse cadastro de doação de medula óssea. O programa está quase terminando, mas eu gostaria de perguntar para a senhora se a senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Sabemos que é muito importante, né, que essa rede, que eu sempre falo que é a rede da vida, para a gente manter a vida, né, ajudando aquelas pessoas que estão precisando, a gente tem que doar um pouco de tempo. E esse tempo pode ser muito bem utilizado no Hemomar durante a doação de sangue. O sangue, ele vai ajudar várias pessoas que estão em situações difíceis e que nós não temos como substituir esse sangue, né? Então, o Hemomar está aberto para todos aqueles que querem ser ou doadores de medula ou doadores de sangue. E a partir daí, a partir dessa doação, você vai poder manter essa rede do bem. Reforçando mais uma vez o convite, o telefone do Hemomar aqui na tela, para você entrar em contato, buscar informação, agendar, não precisa agendar, né? Não, funciona das 8 da manhã às 18, né? Existe coleta também aos sábados e não esquecendo também da unidade móvel. Essa, né, precisa de agendamento. A unidade móvel precisa de agendamento porque uma equipe vai se deslocar, ou seja, vai o nosso ônibus, vai lá com todo o equipamento e uma equipe também preparada para fazer triagem, coleta, tudo. Ótima oportunidade para fazer o bem. Eu conversei com a médica Tula Borges, especialista em hematologia e hemoterapia. Mais uma vez, obrigada. Mais uma vez aqui no Em Dia com a Saúde também. Obrigada pelo convite, sempre à disposição. Obrigada. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na sua tela. A gente volta no próximo programa com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!